é o nosso Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz de Cristo reine em cada coração, amém? É uma satisfação, né, poder estar aqui, né, e sabendo também que é uma grande responsabilidade, né, de estar diante da igreja, né, trazendo assim a palavra. Mas nós não somos somos seres pequenos, né, diante da grandeza de Deus. E nós nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor, para que o Senhor usa-nos conforme a sua infinita graça e vontade. O texto em que nós andamos meditando para esta noite, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios capítulo 3, versículos de 1 ao 13. E depois nós estaremos lendo também em Lucas 19, de 1 ao 10. Primeiro Efésios 3, de 1 a 13. Depois Lucas 19, de 1 ao 10. Leiamos. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho da insondável riqueza de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Agora, Lucas, né? Lucas 19 até o 10. Né? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus,
mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que o viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Falemos com o nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, pelas ricas bênçãos, ó Deus, de sermos chamados filhos teus, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enviaste o teu Filho Jesus para morrer na cruz ali pelos nossos pecados. Te agradecemos mais ainda, Senhor Deus, porque Ele não permaneceu ali naquele túmulo, Deus, mas ressurgiu ao 3º dia, Deus, para que tivéssemos vida, Deus, e assim pisando a cabeça da serpente, ó Deus. Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, agradecidos, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos, ó Deus, levando a Tua palavra, Senhor Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumina, nos orienta, Senhor. Nós nada sabemos, ó Deus, tudo vem de Ti, ó Deus. Ó Pai, nós colocamos inteiramente nas Tuas mãos, para que o Senhor, o Teu Santo Espírito, use-nos, ó Deus, como apraz a Tua santidade, Senhor. Que, ó Deus, não estejamos falando aqui, ó Deus, de nós mesmos, mas tudo quanto disser, ó Deus, seja na orientação do Espírito Santo. Entregamos nas Tuas mãos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. O primeiro texto em que lemos, Paulo está falando, né? Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos, né? É interessante quando a gente observa essa colocação, né? Me coloco de joelho. Mas que causa é essa? Qual a causa que Paulo estava falando? A causa que ele estava falando era justamente sobre os gentios. E quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram da linhagem judaica, não eram dos escolhidos. Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceu, né? Não o recebeu. E um povo que estava muito distante, muito longe, que se achegou a Ele. Esse povo é os gentios. E esse povo somos nós. E o texto começa discorrendo, falando, né, que Paulo, dizendo, por esta causa eu me ponho de joelho. E a gente pode observar que no texto, né, o apóstolo Paulo estava em cadeias, né, estava preso. Mas mesmo assim, ali ele intercedia, né, pelas pessoas que haveriam de converter, que haveria de aceitar o Senhor Jesus Cristo, que haveria de reconhecer que Jesus Cristo veio para dar uma vida nova, veio para resgatar das mãos de Satanás. Paulo tinha em seu ser
uma pessoa de compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E também, ao mesmo tempo, uma forma de gratidão. Ele era grato por tudo que o Senhor tinha feito em sua vida. Porque todos nós conhecemos a história de Paulo, né? O antigo Saulo, né? Que até então, quando tem aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo ali no caminho de Damasco, e então o Senhor fala com ele, e através de uma luz forte que bate nos seus olhos. E ele então diz, quem és tu, Senhor? Jesus diz para ele, eu sou Jesus, a quem você persegue. E ele estava perseguindo justamente o povo de Deus, achando que estava fazendo uma boa ação, achando que estava fazendo o melhor. Mas ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, porque estava perseguindo o seu povo, a sua igreja. E aí nós podemos observar a preocupação de Paulo quando ele expressa que ele agora está tentando passar uma mensagem que não ficou assim muito esclarecida. Então, pelos profetas, né, em relação à aceitação dos gentios. Porque até então os gentios não eram ainda reconhecidos, não eram aceitos. E então, já após essa conversão de Paulo, ele começa então a pregar o Evangelho. E agora ele tenta passar isso de uma forma que Jesus Cristo não veio somente para os judeus, como os judeus achavam. Mas ele veio para todos aquele que reconhece, que aceita ele como seu único e eterno Salvador. Aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então ele quer dizer que agora não somente os judeus, né, mas também os gentios. Agora é como se, vamos imaginar assim, uma árvore, né? Uma videira, mas claro que, quando se enxerta mais um ramo ali, para que ele produza frutos. Então, nós somos como esse ramo enxertado no Senhor Jesus Cristo. Por isso que a expressão de passa a ser co-herdeiro, né, torna-se também parte da pessoa de Cristo. Torna-se parte da família de Cristo. Porque ele também faz parte do corpo de Cristo, por intermédio da aceitação de Cristo. Romanos 3:23, alguém leia para nós, por gentileza? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quer dizer, todos precisam da glória de Deus. E é exatamente isso que Paulo está falando. Quer dizer, o campo se estendeu mais, né? Então, para que a oportunidade é dada não somente aos judeus, mas também aos gentios. E a gente observa que o apóstolo Pedro, né, demonstrou isso de uma certa... quando ele teve aquela visão que desceu um lençol, né, e ali dentro daquele lençol havia várias espécies de animais, naquela visão que o apóstolo Pedro teve. E
na visão, uma voz falava com ele: Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. Pedro, então, se recusou, dizendo: Senhor, na minha boca não entra coisa imunda, não. E aquela voz disse para ele: Pedro, não faça imunda as coisas que Deus purificou. Porque Pedro fazia acepção de pessoas, né? Jesus estava querendo dizer ali que não era justamente a questão de animais, mas era de pessoas, porque eles achavam que somente os judeus que faziam parte, né? E que os outros seria como se fosse assim, vamos dizer, pessoas pobres e pessoas ricas. E então considera os pobres como gentinha, pessoas menos. Mas então Deus disse para ele: Pedro, não faças impuro aquilo que Deus purificou. Para que Pedro valorizasse os gentios, porque eles também faziam parte da promessa de Deus. Porque ali no meio tinha pessoas escolhidas. Romanos 5, 1, 2, alguém lê para nós aí. Justificado mediante a fé, não é? Quer dizer, não é com sacrifícios, não é com luta, mas justificado pela fé. E o texto fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, né, eu creio que só os grandes, né, porque tem muitas pessoas que têm condições de fazer grandes obras, grandes empreendimentos, mas não, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque senão é o que ia acontecer, né? A gente vê lá naquele texto que subiram dois no templo, né, para orar, né? E um batia no peito, né? Um dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse aí, ó. Eu dou meu dízimo, eu faço tudo, eu faço isso, faço aquilo, né? Eu faço tanto empreendimento, já dou tantos de ofertas, né? E aí, o outro ficou humilde no cantinho lá, só observando, né? Esperando o momento dele para poder falar. E a única palavra que ele expressou: Pai, ser propício a mim, pecador. Ou seja, Pai, tem misericórdia de mim. Eu sou tão pequeno, eu não tenho nada a oferecer, né? Mas tudo que eu tenho, eu ofereço. É a minha vida. Sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor me concedeu. Jesus observava aquelas duas orações ali, né? Porque Ele é conhecedor de tudo. E a gente pode perceber, imaginando aquele quadro ali, daqueles dois homens
subindo ao templo para adorar o Senhor. Aquela forma ali dele expressar do segundo homem, de humildade, de sinceridade. Em nenhum momento ele citou o nome do seu companheiro que estava ao lado. Mas a sua mente estava voltada para Deus. Louvado seja Deus por isso. Paulo, em momento algum, se vangloriou de dizer, né, que ele sempre se colocou numa condição de menor, né? Ele fala assim, eu, o menor dos apóstolos. Quando ele estava referindo aos profetas lá do passado, que não deixou muito claro a questão dos gentios, da aceitação dos gentios. Então, ele expressa, né, que ele estava tentando mostrar que não ficou claro a colocação dos profetas no passado em relação aos gentios, mas que estava citando mais na questão dos judeus. Há uma nação judaica. E agora Paulo tenta esclarecer isso, né? Não, meu irmão, a salvação não é só para o judeu, não. A salvação é para os gentios, é para todo aquele que crê. Crer e aceitar Ele como seu único e eterno Salvador. É para o grego, é para o troiano, né? É para o judeu, é para o brasileiro, é para o americano, é para o chinês, é para o japonês, né? É para o africano, é para o alemão. Era isso que ele estava querendo dizer. Que o Evangelho não era para uma exclusividade. Porque o Evangelho fala assim, que ele veio para os seus e os seus não o recebeu. E um povo que estava tão distante, né, se achegou para ele. Esse povo somos nós. Glória a Deus, né? Que Deus nos deu essa condição de sermos chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E discorrendo agora no livro de Lucas, né, a gente depara com uma situação não muito diferente, né? A história de Zaqueu, todo mundo conhece, né? Que diz, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. É aí que eu queria estar associando agora a questão de tanto da riqueza, né? E a questão também da murmuração, né? Se Jesus veio para os doentes, né? Ele diz que o são não precisa de remédio, né? Quem está são não vai caçar remédio, lógico, né? Mas ele veio para quem? Para os doentes, né? Ele veio para os enfermos. E a murmuração foi justamente ali, porque Zaqueu era alguém
um publicano, ou seja, uma pessoa pública, né? Uma pessoa que está no meio do povão, né? Uma pessoa era culta, né? Ou seja, uma pessoa que estava bem, e era bem conhecida, né? E quando então, esse homem sente o desejo de conhecer Jesus, né? Sente a necessidade de conhecer Jesus. E bate essa necessidade no seu coração. E ele tenta fazer isso, mas como o problema da estatura, como eu, né? Também, né? Estatura. Então, quando a gente se encontra num grande comício, né? Ultimamente quase a gente não tem condição de participar desses comícios, né? Mas às vezes quando a gente ia naqueles comícios, e às vezes, determinada hora, você tentava chegar até certa coisa, mas pela altura, e a coisa ficava dificultosa, né? Agora imagine Jesus, né? Era uma pessoa maravilhosa. Todo mundo queria estar perto, todo mundo queria ouvir suas palavras, todo mundo queria ver seus milagres, todo mundo queria ver os seus feitos, todo mundo queria estar junto dele, queria falar com ele. E era tão difícil, porque a multidão o cercava de tal forma, né, que ficava difícil a aproximação de Jesus. E a ideia que ele teve, então, foi de subir a uma árvore, ou seja, um sicômoro, ou uma figueira brava, né? Alguns textos dizem uma figueira brava. E ele tinha essa intenção, ele queria ver Jesus. Mesmo que fosse, ao que ele estivesse passando, ele observasse. Mas só que ele não sabia que Jesus já estava de olho nele. Jesus já estava observando ele. Então, quando Jesus vai passando ali, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que satisfação, que alegria. Imagine um homem de alta, porque o texto fala que era um homem rico. A gente pode até imaginar assim, alguém alguns governantes, ou mesmo um empresário, né, da época. Uma cena assim, meio patética, né, se for analisar, né, um homem rico subindo uma árvore, no meio de uma praça. Mas Zaqueu não se importou com isso. Porque ali estava chegando o momento em que ele teria a sua oportunidade de encontrar com o Senhor Jesus. Ele teria a oportunidade de ver o Senhor Jesus. Mas antes que ele pudesse assim perceber, Jesus avista ele e manda que ele desça. E a expressão dele, quando Jesus fala: desce depressa, pois todos que ouviram isso murmuraram, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É interessante observar que Jesus não o condenou por ele ser rico, não. E Jesus não mandou também que ele fosse lá e distribuísse seus bens, que vendesse tudo, não. Jesus não falou para ele vender tudo. Diz: hoje houve salvação nesta casa. E a gente olhando a um texto bem anterior, né, que também está registrado em
Lucas 18, que fala sobre o jovem rico, né? Há um contraste ali, né? Aqui, o jovem rico, ele tinha praticamente, vamos dizer, quase tudo, né? Tinha dinheiro, né? Tinha bens. E Jesus então fala para ele, né? Conhece os mandamentos? Até os mandamentos ele tinha conhecimento também, era profundo, porque ele expressa assim, desde a minha meninice, ou seja, desde a minha infância, eu tenho conhecimento da palavra. Mas tinha uma coisa que faltava no coração dele. Faltava amor. Quando Jesus expressa para ele assim, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Aquele rapaz baixou a cabeça, foi-se embora. Duas histórias bem paralelas, né? Tinha muitos bens, mas abriu mão de tudo para servir a Jesus. O outro tinha tudo também, mas quando falou que era para abrir mão, ele desistiu de tudo. Jesus até expressa, né? Quão difícil é um rico entrar nos céus. Não que o rico não possa ser salvo, mas o rico, aquele que coloca o seu coração na riqueza. Essa é a diferença. É o caso de Zaqueu. Zaqueu não colocou o seu coração na riqueza. Porque quando ele viu que o povo começou a murmurar, né? Então ele logo falou assim, tá bom, eu resolvo dar meus bens, distribuir meus bens com todo o povo, né? Vou repartir todos os meus bens. E se eu tiver defraudado alguém, né? Se eu tiver dado prejuízo, né, em alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha a diferença. Olha a diferença. Jesus não estava preocupado com o dinheiro, mas estava preocupado com a vida dele. Porque ele tomou a decisão. Ele queria conhecer Jesus. Ele queria estar perto de Jesus. E ele teve a sua oportunidade. E você, talvez, né, que está assistindo neste momento, né, nas suas casas, ainda não pensou sobre isso, ainda não tomou essa decisão. Por que deixar para amanhã? Entregar totalmente a sua vida nas mãos do Senhor, deixar Ele cuidar de você. Fazer como Zaqueu, que abriu mão de tudo para servir ao Senhor. E o Senhor Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a diferença daquele jovem rico que tinha tudo nas mãos. Teve a oportunidade, como Zaqueu. Mas ele não aproveitou a oportunidade. Quem sabe você está tendo uma oportunidade de deixar o Senhor Jesus Cristo dirigir a sua vida, dirigir seus passos, dirigir seus negócios. Esse é o momento. Ele veio buscar
e salvar o perdido. Foi por você, foi por mim, que Ele pagou aquele alto preço ali na cruz do Calvário, para nos dar vida. Uma certa feita, conversando com uns colegas de serviço, né? E aí ele disse assim: mas eu não concordo com isso não, porque o cara vai lá, mata, rouba, estupra, faz isso, faz aquilo, apronta e depois corre para a igreja. Eu sorri para ele e disse: é esse que Jesus quer. É isso que Jesus quer. Aí eu falei assim: você já leu na Escritura o que Paulo era? O apóstolo Paulo? Ou aí diz para ele assim, o São Paulo, né, que a igreja vocês conhecem, o São Paulo, né, o apóstolo Paulo, anteriormente Saulo, sabe o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos, ele matava, tirava, arrastava as pessoas de dentro das igrejas, né, batia, né? E ele tinha prazer de assistir as pessoas sendo massacradas, os cristãos. Tinha prazer. E a ponto dele chegar um dia de ter um encontro com o Senhor Jesus. Aquela luz forte que brilhou nos seus olhos. Então, foi o momento em que Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Daquele dia em diante foi a mudança dele. Eu tive a oportunidade de falar isso para ele. E ele aí inverteu. Ao invés dele ser perseguidor, ele passou a ser perseguido. Porque agora ele estava defendendo a causa de Cristo. E ele tinha prazer, mesmo estando sofrendo açoites, prisão, mas ele se alegrava, porque agora ele estava fazendo a vontade do Senhor. Vê a diferença? Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele era um perdido, mas Jesus o achou. É por essa razão. Por isso que Jesus veio. Ele fala assim: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Os doentes espiritualmente. Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Amém?